Acho que a criação, seja do que for, é necessária para estarmos aqui. A arte existe porque a vida não chega. A escola atual é uma escola ainda muito marcada pela escola que decorre da Revolução Industrial. O meu dilema foi esse. Eu nunca percebi porque é que a escola me serviu. Para mim a escola era a tropa. Mas se alguém me tivesse feito entender que vai compensar aquilo tudo, e compensou, talvez tivesse sido mais fácil hoje não ter uma revolta tão grande com o sistema. Porque é que na educação está claramente afastada a parte racional da parte emocional, quando nós vivemos com essas duas a vida toda. Os professores podem fazer a diferença. E luto por isso há 40 anos. O professor devia ser a principal figura idolatrada no nosso país. Eu acho que a arte dá forma àquilo que nós somos e dá forma aos nossos sentimentos. Tu não consegues ver sentimentos. Eu acho que a arte dá forma a essas emoções. Olá e dou-te as boas-vindas a mais um episódio do podcast Educa-te. Antes de começarmos, gostava de te apresentar os convidados de hoje, a Marisa Liz, que dispensa apresentações, e o Domingos Fernandes, que talvez não conheças, mas que tem tido um impacto muito grande, provavelmente, na vida de muitas pessoas, porque ele é presidente do Conselho Nacional de Educação. Se não sabes o que é que faz o presidente do Conselho Nacional de Educação, ou o que é o Conselho Nacional de Educação, ouve o episódio e vais perceber, mas mais do que isso, esta conversa foi uma delícia. A Marisa, não é, tem uma voz muito ativa e uma perspectiva muito interessante sobre os temas que tocaram este episódio, que eu não vou já fazer o teaser, vou-te deixar ouvir, e o Domingos traz de facto uma perspectiva muito crua, mas ao mesmo tempo muito inspiradora, de alguém que está muito próximo do sistema, mas que tem uma agenda de certa maneira independente daquilo que é um sistema per se, ou o sistema de educação per se, que é gerido pelo governo, porque o Conselho Nacional de Educação não faz parte do governo. Mas isto para dizer que acho que foi um episódio brutal e que eu espero que tu gostes, e se gostares deste, e se estás aqui, provavelmente já ouviste outros episódios, vou-te só fazer um pedido. Para nós continuarmos a crescer e a trazer destas conversas, nós precisamos apenas de saber que há pessoas a ouvir. E para nós podermos saber isso, pedia-te, clica no botão subscrever, seja onde for que estás a ouvir este episódio, Spotify, YouTube, não importa, porque isso vai nos dizer que há mais pessoas a querer ouvir este episódio, provavelmente como tu. O episódio de hoje tem o apoio da Fundação Pedro Queiroz Pereira. A Fundação Pedro Queiroz Pereira tem-nos apoiado ao longo dos últimos episódios, e nós estamos muito felizes com esta parceria, com esta relação, porque a Fundação Pedro Queiroz Pereira tem uma voz muito ativa naquela que é a influência das decisões que são tomadas hoje em dia no setor da educação, porque promove iniciativas como esta, que têm um impacto muito grande naquilo que é uma alternativa formal à educação. Desenvolvem um estudo muito interessante chamado A Voz dos Professores, e têm apoiado iniciativas também de formação para que mais pessoas possam aprender de forma gratuita e crescerem e desenvolverem-se face àquilo que são os desafios do futuro. Por isso, um obrigado à Fundação Pedro Queiroz Pereira pelo apoio a este episódio. Obrigado também ao Tumo, que uma vez mais nos dá a casa para podermos gravar este episódio. Se não conheces o Tumo Lisboa, convido também a conheceres, e já sabes que este podcast é feito em parceria com a Renascença, e se quiseres ouvir outros conteúdos da Renascença, já sabes que podes fazê-lo nos canais habituais, e por isso agora vamos àquilo que importa, vamos falar de educação. Até já. Eu não gosto muito de fazer entradas assim a pé juntos, mas já chegámos. Não, eu dificulto sempre o trabalho à equipa, porque eu não sou entrevistador, isto não é. Não, eu espero que vocês não achem que vêm para uma entrevista. Não? Não. Ok. Eu acho que é para uma conversa. Exatamente, é mais isso. Eu vim para aprender alguma coisa. Eu não vim para ensinar garantidamente, por isso no máximo aprendemos qualquer coisa uns com os outros. Claro. Mas estava a dizer, Domingos, que nós estávamos a falar agora, antes de começarmos, da Flor Bela, e como a Marisa estava a dizer que não tinha tido uma mulher com M grande, que não tinha tido destaque suficiente, mas o amigo estava a dizer que na adolescência, no seu tempo, ela era famosa. Ela dava conta dos corações partidos. Pois, ela, quer dizer, houve ali uma fase da minha vida, não sei se passou com toda a gente, mas presumo, pelo menos no ambiente em que eu me movia, que havia algum interesse por aquilo que se lia, não é? E nomeadamente pelos poetas, e a Flor Bela Espanca tinha de facto um destaque enorme por um conjunto de circunstâncias. Por um lado,
pela qualidade dos seus poemas e por aquilo que ela transmitia através dos seus poemas, e por outro lado, como eu disse há pouco, uma certa tragédia da vida dela. E pela atitude, né? Ela foi das primeiras mulheres a usar calças em Portugal, Certo? das primeiras a entrar numa universidade, das primeiras a. Teve ali uma data de lutas que eu acho que a tornaram também depois a escrita dela, fez com que essas lutas não devem ter sido fáceis, né? E a escrita se calhar também ficava assim um bocadinho mais sofrida, não? Pois, muito provavelmente. Ela como eu dizia, não quero tornar isto muito dramático, naturalmente. Falar sobre Flor Bela Espanca sem drama não. Aliás, um de nós não começar a chorar até me parece. Não, eu não vou chorar. Eu não vou chorar, mas Flor Bela Espanca inspira sempre essas dificuldades que a Marisa está a referir. E também uma certa tragédia na vida dela, das paixões, nomeadamente o irmão. Havia essa ligação que as pessoas estabeleciam na altura, eu recordo disso, não é? E isso parece que está comprovado, que ela tinha de facto uma paixão muito grande. Mas não sei, acho que há uma data de coisas aqui na vida da Flor Bela que ainda estão por descobrir. Pois. Mas eu vou dedicar a minha vida a isso. Por acaso gostava. Mas para ti isto é uma causa também importante, Marisa, não é? Estávamos agora também a falar desta questão do músico versus música, ou a profissão de músico, agora, ou seja, não tem género, a língua portuguesa tem género, há muito hoje em dia cada vez mais a necessidade de nós olharmos para a história e percebemos onde é que nós anulámos as nossas pessoas, que falámos agora da Flor Bela, certamente muitas mulheres foram apagadas pelo tempo ou enterradas nos tempos, não é, sem o devido destaque. Quanto é que isto para ti hoje também é um tema que é relevante, não é? Estavas a dizer que antes de começarmos também que o tema da Flor Bela é um que te interessou muito por causa desta questão, não é? De ser uma mulher. Eu acho que a mulher é muito importante, como qualquer homem ou qualquer ser humano, tu teres identificação. E a maior parte das mulheres passaram a vida toda a dizer, imagina, quem é a mulher que tu mais admiras? A gente falava da nossa mãe, porque nós não tínhamos mais referências, nós tínhamos referências emocionais, mas depois as referências culturais não eram dadas da mesma forma. Eu tive muitos heróis em miúda que eram todos homens, não é? Músicos, muitos deles quando eu era mais miúda, porque era aquilo que chegava mais com esse power. Depois também já nasci nos anos 80, numa geração onde começou a haver cada vez mais essa identificação, e essas mulheres que mais na música, mais na cultura pop do que efetivamente na literatura ou no cinema. Até as realizadoras só muitos anos depois começaram a dar destaque a realizadoras, e eu acho que é um processo social, né? Isto aqui iríamos ter uma conversa de sociologia, né? Tudo aquilo que nos foi ensinado a uns e a outros, mas que esta identificação cultural, para mim, por isso é que eu criei aqui uma paixão nada secreta pela Flor Bela, porque era uma identificação de uma mulher que sentia as coisas de forma diferente, que sentia as coisas de forma muito intensa, e que isso nem sempre era bem visto, principalmente na altura onde ela, na década onde ela esteve viva, nas décadas onde ela esteve viva, não era de todo fácil, não deve ter sido todo fácil ser a Flor Bela Espanca, e isso dá-nos, como em qualquer coisa, como teres um boneco, quando todos os bonecos eram brancos, era igual, e as crianças negras não tinham um boneco de identificação, é a mesma coisa. É tu teres alguma coisa com que tu te possas identificar e que possas ter vários exemplos para os procurares. Durante alguns anos acho que tivemos realmente uma abertura menor àquilo que foi feito por mulheres do que por homens, mas as coisas estão a mudar e agora a Flor Bela está... Estávamos a verificar. Toda a gente já dá a Flor Bela na escola. Exatamente. Por acaso vai ser um disco da Flor Bela Espanca, de homenagem à Flor Bela Espanca. Isto estava aqui, foi por... que eu não sei quando é que é.
Estes livros estão aqui porque Mas- são coisas que de alguma forma me têm acompanhado, sei lá, coisas um bocado aleatórias, exceto esse. Esse eu não sei de onde é que isso veio, estava em minha casa, é um livro infantil e eu pensei, olha, este nunca, não faço ideia o que seja, mas veio para cá. Talvez um dia Dinis, tenhamos né? que o ler, talvez um dia Que tenhamos era que o ler. do Luís Portugal. Não te lembras? Não. Chamam-me Dinis, sou o rei dos botões. Não sei. Lembra? Não, este é o Miguel dos Botões. É o Este primo. outro. Ah, se Miguel calhar é o irmão. era o colega do Dinis. Estavas a falar, houve uma imagem que me surgiu quando estavas a falar dessa cena dos bonecos e das referências que nós tínhamos quando éramos miúdos. Eu ainda hoje, eu tenho 34 anos, eu ainda levo isto com culpa e eu vou partilhar isto agora. Eu uma vez tive uma Barbie quando Boa era para miúdo. ti. Eu ainda hoje, aos 34 anos, Tens vergonha? não é tenho vergonha, há uma parte de mim que sente que aquilo foi errado, sabes? Há uma parte de mim que sabe que não, Uhum. mas há uma parte inconsciente que sente que foi errado, porque Porquê? Porque está no nosso ADN essa porque está nestas educação. questões, nestes meandros invisíveis que a sociedade e a cultura que nós temos e que vivemos, talvez cristã ou o que seja, nos diz que os meninos não podem brincar Mas, com bonecas. Aliás, acho que aquilo que ensinam aos homens é tenta ser tudo Mas é o que engraçado. tu consigas mais longe daquilo que as mulheres são. É engraçado que eu tive uma experiência com bonecas e vestidinhos de bonecas e cozinhadinhos. Tranquilo. Tranquilíssimo. Eu brincava imenso. Porque a minha mãe era modista. Não é? Uma fase da sua vida. O que era ser Nudista Isto é aquilo que hoje se chama designer. Não é? A minha mãe De fazia moda. vestidos. Fazia vestidos para as amigas e para as senhoras e não sei o quê. Mas fazia aquilo para se entreter, porque na altura as mulheres, a grande maioria, ficavam em casa, não é? Na altura trabalhavam muito poucas. Eu não tenho assim imagem das vizinhas e dos vizinhos e dos amigos. E então a minha mãe. Estamos a falar de que ano? Estou a falar dos anos 60. Dos anos 60. Nos anos 60. E quando a minha mãe fazia os vestidos, aquilo para mim e para o meu irmão era o máximo. Então a minha mãe comprava os bonecos para a gente vestir os bonecos e fazíamos cozinhados, fazíamos estrugidinhos, como a gente dizia, que era o refogado, ajudava a minha mãe a fazer marmelada. Portanto, nós vivíamos muito, eu e o meu irmão vivíamos muito com a minha mãe, não é? O meu pai andava muito por fora devido a razões profissionais e tal. E portanto, curiosamente é engraçado isso que tu referiste, porque eu nunca tive essa parte da culpa, não é? Quer dizer, Mas será porque nessa altura, desculpa interromper, mas porque nessa altura também não havia assim tantos bonecos? Isto porque eu lembro-me da minha avó dizer sequer que nunca tinha tido sequer uma boneca. Portanto, eu acho que se calhar essa cena das Barbies e dos bonecos começou mais tarde. Não, é? e acho, Não que- sei. e acho que talvez nem a sua história, nem a minha história, nem a tua história é a história, são só pois, 3 histórias. Não São é? relatos claro, de exato, gerações e diferentes. Sim. narrativas mas, curiosamente andava sempre com os joelhos todos arranhados a jogar futebol. Uhum. Sempre. Quer dizer, eu jogava futebol de manhã à noite, porque nós, nas férias, naturalmente, tínhamos um passeio larguíssimo, porque agora já não é assim. Isto era em Braga, porque eu vivi lá, eu sou do Norte, não é? Sou do Norte, quer dizer, sou de Viana do Castelo, depois fui viver para Braga, e tínhamos, e gosto lá de ir ao sítio onde eu vivi, não é? Sempre que vou a Braga vou lá. É uma coisa engraçada. Porque ainda lá está o café da esquina, onde eu passei muito tempo e onde aprendi muitas coisas com os mais velhos. E o passeio, infelizmente, está reduzido para dar lugar aos popós, que a nossa cultura é a cultura do popó. E eu, quer dizer, tínhamos uns passeios larguíssimos e jogávamos futebol de manhã à noite nas férias, andávamos todos arranhados e tal, mas depois íamos brincar com os vestidinhos e com as bonecas e aprendia a cozer e essas coisas assim. Crochê, eu fazia crochê, frioleira. O que é frioleira? Frioleira é preciso. Eu só sei descrever isso de forma geral. Era uma renda Uhum. que se colocava à volta das coisas para decorar À volta dos panos. Isso, Sim, exatamente. é como se fosse E a minha mãe chamava-lhe frioleira. rebordo, não é? Tipo uma moldura. E aquilo era Sim. com uma agulha só e com o algodão, e eu fazia. Estás a ver?
sempre vivi à vontade com isso. É engraçado. Sim, eu acho que Mas depois na escola tinha essas. Havia outros colegas seus que também faziam o mesmo e vocês falavam sobre isso? Ou sentia que aquilo era uma coisa Não, era uma coisa que nós vivíamos. que pensava que acontecia com toda a gente, mas que se calhar Pois, nem foi falado? e os amigos iam lá para casa, E tranquilos, os vizinhos, nessa altura, havia uma grande interação entre as crianças, não é? Porque éramos crianças, os vizinhos e tudo entrava em casa uns dos outros e brincávamos uns com os outros. Na altura, recordo-me que não era toda a gente que tinha televisão, e então íamos ver televisão para a casa do Beltrán, que foi o primeiro a ter televisão no prédio. Íamos todos para a casa dele. Aquilo era assim a vida. Os giradiscos. O meu pai gostava muito da Amália Rodrigues. Ouvíamos a Amália Rodrigues nos giradiscos. o que é que tu ouvias em casa, Marisa? Então eu fui filha de pais separados. Portanto, aos 2 anos os meus pais separaram-se. Aquilo que eu ouvi em casa da minha mãe era totalmente diferente daquilo que eu ouvi em casa do meu pai. E o meu pai morre quando eu tenho 8 anos, portanto aquilo que eu fico de mais precioso foi a música que ele me deixou. E começo aos 7 anos, comecei a ouvir Doors, Led Zeppelin, Beatles, claramente um percurso saudável para o meu coração numa idade como essa. E depois com a minha mãe ouvia mais coisas brasileiras, mais antigas, e com a minha avó ouvia muito o Roberto Carlos e o Variações e o Carlos Espanhão, e com o meu irmão comecei a descobrir as coisas mais pesadonas. Prodigy, que vem daí também, a minha cena assim mais pesada, acho que vem daí, mas tive muita sorte. E depois com o meu tio que me mostrava Gentle Giant, Pink Floyd, tive sorte. Mas eu acho, quer dizer, sorte também é uma questão de vontade, né? Os discos sempre lá tiveram. Eu é que ia lá pesquisar e ver, e depois sabia os instrumentos todos. Isso é fundamental. Eu acho que isso. Eu hoje tenho muito gosto. Eu essas referências todas. Pink Floyd não me largou durante anos, ainda hoje. Não é? O Pink Floyd para mim, os Pink Floyd para mim e para muita gente da minha geração foram uma referência absolutamente. Ainda hoje não me canso de os ouvir, não é? Assim como os Dire Straits, por exemplo, para não falar nos Beatles, que foram os primeiros. Supertramp, sei lá, mas há uma coisa muito interessante nesta questão da música, porque eu depois, aí nos meus. Antes, portanto, aí nos meus 18, comecei a ouvir José Mário Branco, 17. Pois, também, foi mais tarde, sim. Quase há 50 e tal anos atrás, não é? E o Sérgio Godinho, Os Sobreviventes, que é o primeiro disco, que é absolutamente central, e depois aqueles maravilhosos discos que o Sérgio Godinho depois lançou, e o Fausto, naturalmente. O Fausto para mim é assim, enfim, não me leve a mal, espero que quem nos ouve não me leve a mal, mas o Fausto, se tivesse nascido noutro país, a trilogia dele, não é? Ai, daqui a bocado estou a chorar, que eu sinto mesmo, sinto que o Fausto não teve o reconhecimento seria objeto de ópera, de cinema e de tudo aquilo. Portanto, ele demorou 30 e tal anos a fazer aquilo. Mas o que eu queria dizer aqui é que hoje é com uma espécie de vaidade que eu tenho quando entro em casa do meu filho, que vive no Brasil há 15 anos, e vejo fotografias, umas coisas que ele mandou fazer numa tela, do Zeca Afonso, do Sérgio Godinho, da Amália Rodrigues, não é? São as referências com que ele ficou. E ele dizia, eu nunca me esqueço, diz ele que tem a sua idade, 40 e tal anos, 42, e ele dizia que eu nunca me esqueço daqueles domingos, em que tu de manhã acordavas e punhas o Sérgio Godinho e punhas o José Mário Branco. Eu fazia-lhes ações de formação, como eu costumo dizer, com o FMI do José Mário Branco. Completamente. É porque antes música era mesmo educação, né? A cara deles a olhar para aquilo porque aquilo é muito forte, não é? Aquilo é uma coisa que vem de dentro, não é? Uma coisa. E portanto, essas coisas acabam por ficar, mas curiosamente,
A minha filha também gosta, tenho um filho e uma filha, mas ficou mais no João do que na Catarina. Por acaso comigo ficou mais comigo do que com o meu irmão, não sei, vem um... O José Mário Branco foi de... Olha, eu tive um projeto com a Áurea, chamado Elas, e tínhamos que escolher, decidimos, as duas escolher um tema para fazer uma versão em português e outra em inglês. Ela escolheu um e eu escolhi o outro. E foi dos compositores que eu também mais me bateu. Foi o José Mário, escolheu a Inquietação. Eu ouço isso várias vezes por semana. A gente tem que se juntar a um domingo para ouvir uns discos. Em todas não, a as gente agora como é que os dois eu ouvem acho que discos. está lançado um rap para o programa Domingo com Domingo. Domingo com domingo. Em todas as versões. É que eu depois ouço as versões todas que existem do Inquietação, porque há montes de versões. Eu gosto de ouvir todas. Depois discuto qual é a melhor, qual é a pior. Às vezes entre os amigos, não é? Mas, só para fechar este ponto da questão das leituras, houve um episódio que se passou comigo, eu não quero falar muito de mim, mas estávamos a recordar coisas. Bora partilhar. E eu vivi em Angola entre os 14 e os 17 anos. O meu pai foi lá montar uma empresa, a empresa onde trabalhava, foi montar uma delegação dessa empresa lá. E eu estava um dia... O meu pai lia muito Jorge Amado e Érico Veríssimo e outros autores brasileiros e portugueses também, mas os brasileiros ele lia particularmente. E eu um dia pego num livro que se chamava Capitães da Areia. Sim. E deito-me a ler aquilo e aquilo começou-me a entusiasmar. Começou-me a entusiasmar, eu fui por ali fora e o meu pai aparece em casa e estou eu deitado de calções no sofá a ler, e o meu pai vira e disse: o que é que estás a ler? Eu tinha 14 anos. Estou a ler este livro que estava ali na estante e tal. Isso ainda não é para a tua idade, quer dizer, não é para a tua idade, tem calma e tal. Lê outras coisas, não leias isto e tal. Um rastilho. Claro, não leias, deixa-me ler, claro. Foi o Jorge Amado todo. Eu devo ao meu pai esse incidente porque despertou-me para a literatura, despertou-me para um mundo completamente diferente que eu nunca tinha vivido. É por isso que a leitura é absolutamente fundamental. A leitura e a escrita, isso entrávamos aí noutras coisas, mas essas coisas que nos acontecem, esses incidentes, às vezes depois dão um caminho. Qual é o papel que isto representa para ti na tua história, Marisa? Porque como artista, certamente a tua necessidade de buscar inspiração para criar é muito maior do que a maioria das pessoas que não têm que se inspirar no seu dia-a-dia para fazerem o seu trabalho, o seu ofício, para todos os efeitos. Eu não procuro inspiração, eu crio porque é uma necessidade. Eu às vezes odeio cantar, eu às vezes odeio compor, odeio escrever, mas é como o ar, eu tenho que o fazer. Às vezes faço mesmo chateada. Mas fala-nos sobre isso. Como é que, porque eu acho que a maioria das pessoas, e talvez eu me inclua parcialmente nisso, acredita que criar arte, seja música ou outra qualquer, é ter uma ligação divina a uma fonte de inspiração qualquer que se liga ocasionalmente e aquilo surge e já está. Tipo, uma música que tu escreves aquilo carrega-se no record. Não seja inspiração divina. Não, eu imagino que tu não achas, aliás, tu saberás. Eu acho que nós que não somos, se calhar achamos que aquilo é uma cena que se liga um dia e decides-te propor a escrever uma música e escreves. Não, eu acho que a criação na sua base, independentemente de ser arte ou não, é uma coisa, é aquilo que nos faz, que nos mantém a sanidade, acho eu. Acho que a criação, seja do que for, é necessária para estarmos aqui. Eu acho que vemos isto quando até nos apercebemos de muita gente que tem muita coisa e de repente, eu tenho tudo, eu não estou a fazer nada, mas sinto-me infeliz, porque eu acho que o ato de criar, seja criar uma relação, criar uma obra, criar, tem a ver com necessidade de expressar alguma coisa. E depois há pessoas que têm essa necessidade de expressar as emoções na arte de várias formas. Eu vou buscar a inspiração muito às vezes aquilo que são os problemas dos outros são as pérolas para mim. Os problemas dos meus amigos já me deram muito boas músicas. Peço desculpa. Eu não quero dizer que eu fico feliz de eles não estarem bem, mas já me ajudou. Mas é a melhor coisa que te parece é um amigo a dizer que se separou. Não, eu tinha uma amiga minha que ela já se chateava comigo, porque ela começava-me a contar uma coisa, estou tão mal, e eu começava,
vou só buscar o caderno. Ai, que bom, e ela, que bom o quê? E eu estou a pensar, não, desculpa, não é nada bom, é muito mau, continua, muito mau. E a inspiração foi sempre buscá-la à música, foi sempre buscá-la às pessoas. Eu sou muito observadora, às conversas, aos gestos, à inquietação que eu tenho natural desde que nasci, e aos livros. É a minha maior batalha, porque eu tenho uma dificuldade enorme para ler. Eu fui diagnosticada com PHDA e autismo, e desde miúda que eu tinha marcas nos livros onde eu tinha que voltar atrás, e então aquilo que eu tenho, ou que tinha mais miúda, é exatamente como este livro que está aqui. Eu tinha coisas que eu apontava para coisas que realmente me batiam, para eu não me esquecer, mas tinha que estar claramente a voltar lá. E então tinha que ter sempre marcas para conseguir ler. É provavelmente, pá, não vou ser dramática, mas vou ser Florbela Espanca, né? É das coisas mais tristes para mim. E acho que foi por causa disso que eu comecei a gostar tanto de poemas. Porque era uma forma do meu cérebro conseguir ler um poema e não ser uma história inteira. E então os poemas começaram a ter um espaço cada vez maior. Sejam poemas da Florbela Espanca, sejam poemas musicados ou musicais para serem musicados. E então tem esta dualidade de quero, mas há uma incapacidade cerebral às vezes disto acontecer. Tenho livros que marcaram a minha vida e que tenho isto por causa destas coisas que eu tenho, então volto várias vezes a ler a mesma coisa, como tenho a questão de ver várias vezes o mesmo filme, porque as camadas são tantas. Estás a dizer que quando vi um filme, quando o filme é mesmo bom, eu preciso de o ver para aí 50 vezes. Yeah. As camadas todas que há à volta eu só consigo se estiver focado em pormenores diferentes cada vez que o vejo. Sim. E é como um livro. Por isso é que eu acho, ou tento, quando faço música ou faço discos, que eles sejam como um livro, que é aquele que eu não consigo ler, que tem uma história, e que o meu disco, o meu primeiro disco a solo e este que eu vou lançar, eu acho que não faz sentido mesmo ouvi-lo a meio, porque tu não vais saber quem é o Jonathan, nem a Catherine, nem o que é que eles fizeram um ao outro. E então é isso que pronto, é a minha forma de escrita e de leitura. É curioso. Está na música. É muito curioso dizeres isso, porque eu sinto-me agora em paz com uma coisa que eu fiz durante muitos anos e que era um bocado idiota, mas eu não conseguia. Foi durante o meu liceu, durante, sei lá, 2 anos, à vontade. Eu tenho o hábito eu não ouço músicas, eu ouço discos. E durante esse período de 2 anos, eu ouvia muito Metallica e Ben Harper na altura. E eu não passava músicas. Tinha o meu MP3 e eu não passava músicas, recusava-me a passar músicas. Tu vias a história, tu estavas a ler uma história. Porque eu sentia exatamente isso que tu acabaste de escrever, que é, tu fizeste uma obra para ela ser compreendida como uma história, e eu sentia que se eu vou ouvir a faixa 13 e depois apetece-me ouvir a 8, eu não estou a ouvir a história, eu estou a fazer outra coisa qualquer, e sentia que estava a violar o artista, uma coisa um bocado idiota. Não, eu não acho. Mas eu só ouvia, lembro de ter o meu MP3 e aquilo começava, e depois eu, quando agarrava, ele estava no mesmo sítio e eu continuava, e eu não. Lembro que houve uma vez que ouvi o CD de Anderson .Paak, quando descobri, acho que era o Malibu, eu ouvi uma vez, 3 vezes no mesmo dia, porque eu queria ouvir a música, sabes, do filme, mas eu não consigo passar. Mas nós ouvíamos música, essa era a cena, né? Quando tu esperavas o disco, e por isso é que era o booklet e os agradecimentos. E nos vinis, provavelmente isto era uma necessidade, não era? Do princípio ao fim. Exatamente. Claro. Não havia ali, era do princípio ao fim, ouvia-se completo. E depois o disco a seguir era como se fosse outro livro, não é? Yeah. Agora ouve-se música às vezes, era o mesmo que a gente chegar aqui, que nos poemas dá, e mesmo assim, para se perceber um poema, acho que da Florbela tem que se ler uma data, mas é o mesmo que chegarmos agora aqui e fazermos assim. Por acaso esse é um embora eles fossem mais novos do que ele, e tu pensas,
Este livro, por acaso, é uma exceção, porque isto, apesar de Por não ser acaso isto é poesia, aleijado, mas pronto. Mas um percebes o que é que eu livro de estou a dizer? ideias só. A Sim, sim, não, ideia mas é de que se agarrar está a dizer. num livro, numa história e Não diz começar que a... de repente Mas começares a ler aconteceu à ontem meio. com o irmão da minha afilhada, o Tomás, que tem 4 anos, agarrou no livro do Obelix e disse: tio, vamos ler a história. Eu disse: comecei a ler a história, fomos jantar e ele disse: agora vamos continuar a história e vamos começar desta página. E eu: Tomás, mas saltaste para aí 20 páginas. A história não vais perceber. Ele disse: não, mas eu quero ler daqui. Tá. E eu estava-me a confrontar a mim próprio com aquela ideia de que não, isto está errado, não podes, temos que ler a história, mas de facto, ao mesmo tempo. Haja liberdade. Exato, e a beleza dele estar à procura das suas respostas na história que ele está a ouvir, não tem nada a ver com a história em si, tem a ver com as coisas que ele está a aprender. E o que é isto? Era uma lança do Obelix, dos soldados. E, tio, isto pica. E ele ia fazendo as associações e a história ia se criando na cabeça dele muito mais rica do que a história que foi escrita. Acho que não tem que haver uma regra, não é isso que eu estou a dizer, que todos os discos têm que ser ouvidos assim, ou que todos. Por isso é que depois tens poemas e tens literatura maciça e tens. Acho que a cultura é isso, tens várias coisas. O Domingos vou dizer aqui se calhar um palavrão, é especialista em revisões curriculares, não é? em currículo, naquilo que nós, não é, os mortais utilizamos quando vamos para a escola, entre aspas, não é? E está numa posição de aconselhar. Explique-nos, em palavras suas, mais do que eu fazê-lo se calhar da forma errada, o que é o Conselho Nacional de Educação e o que é que faz o seu presidente? O presidente, olha, faz estas coisas. O Conselho Nacional de Educação é um órgão consultivo do Governo da Assembleia da República e tem uma característica bastante inusitada no contexto dos Conselhos Nacionais de Educação ao longo do mundo. Quase todos os países têm um Conselho Nacional de Educação, que é o facto do seu presidente ter de ser eleito na Assembleia da República, o que lhe confere, digamos, uma independência que a maior parte dos Conselhos Nacionais de Educação não tem, porque normalmente são designados pelo Governo, pelo respectivo Governo. Aliás, uma primeira versão do Conselho Nacional de Educação aqui em Portugal, há mais de 40 anos atrás, portanto, salvo o erro, se a memória não me falha, em 82, tinha essa visão. Portanto, era o Ministro da Educação que nomeava o Presidente e depois nomeava os Diretores-Gerais. Não é assim. Portanto, neste momento, o Presidente é eleito, tem de ser pela maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República. E depois, de acordo com a sua lei orgânica, há uma diversidade significativa de entidades e órgãos do país que estão representados no Conselho Nacional de Educação, que constitui o seu corpo de conselheiros, que são 67 neste momento. E quem é que são essas pessoas? Bom, temos representantes dos grupos parlamentares, de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, um por cada grupo parlamentar. Temos representantes das entidades empresariais, temos representantes dos sindicatos e das centrais sindicais, sindicatos de professores e centrais sindicais. Temos representantes, por exemplo, do Centro Nacional de Cultura, associações profissionais de professores, sociedades científicas, representantes das unidades de investigação do país classificadas de muito bom ou excelente, representantes do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, são 2, do idêntico Conselho para os Institutos Politécnicos, que são outros 2. Mas o que é que faz essa gente toda? É isso, vocês juntam-se todos ao domingo? Não. Ouvem Pink Floyd e Dire Ouvem Straits? Pink Floyd, Dire Straits, Slim, Florbelas Manga. Piqueniques ao domingo, ainda não. Não, o Conselho, o plenário do Conselho reúne cerca de 4 vezes por ano. Depois, nós temos comissões especializadas permanentes. E neste caso temos 6, que fui eu que as criei. Portanto, o presidente ou a presidente que assume o lugar cria as 6 comissões especializadas permanentes. No meu caso, criei 6, que é o currículo, que é a inovação pedagógica, escola e sociedade e por aí fora. Não vou amassá-los com... Mas depois vai... Depois, cada uma dessas comissões é presidida por um conselheiro que eu cooptei. Portanto, o presidente tem direito a cooptar 6 pessoas e eu coopto, tem que ser aprovado pelo Conselho. Certo. E essas 6... Ou seja, nomeou.
Pois, Mas eu não nomeei, quem nomeia no fundo, não há ali nomeação. Não, em termos mais leigos, ou seja, foram Sim. pessoas que o Domingos disse, epá, este gajo era bom para fazer isto. Exatamente, é isso mesmo. E A essas gente aqui tenta traduzir um bocado esta linguística muito que bem. às vezes é complexa de se entender por coisas que Eu agradeço. que os mundanos, de facto, porque eu acho que o que as pessoas, e eu próprio me questiono, é o que é que faz tanta gente em 4 reuniões por ano? Primeiro, há tempo para toda a gente falar? É porque são 30, São 67. 67 vezes 5 são minutos quantas cada um, eu não vou horas? fazer São as contas, quantas mas é horas como de diz reunião? os terras, é fazer as contas. Deixe-me dizer aqui uma coisa que é muito importante. As comissões especializadas permanentes, portanto, imagino que é conselheiro e diz assim, eu estou interessado no currículo e estou interessado na educação superior, ciência e tecnologia, que são 2 das comissões. Uhum. E pode participar no máximo de 2. E essas comissões têm dinâmicas próprias e funcionam mais regularmente ao longo do ano. Mas depois o que é que acontece? Imagina, o que é que- essa pessoa, depois essas comissões fazem efetivamente diariamente. Não é diariamente. O que é que Nós se temos faz? o que se faz são pareceres sobre os decretos-lei, sobre Ok. propostas legislativas. Por exemplo, se fazemos pareceres, fazemos recomendações, que normalmente são da nossa iniciativa. É consigo então. Como? É consigo que eu tenho que falar. Tá bem, mas Por deixa-me amor só- de, deixa-me só era dizer só aqui para lhe uma coisa. mudar a flauta e pôr uma melódica, se faz favor. Nós- Se for você a decidir isso, eu agradecia-lhe. Nós temos, por acaso, vamos discutir agora em março uma recomendação no domínio da educação musical e do ensino da música e do ensino artístico especializado da Ok. música. Está a ser feita, está quase concluída, fez-se um estudo profundo. Bem, não vou entrar em pormenores, mas o que eu queria aqui de facto sinalizar é que esse trabalho é um trabalho constante e a produção de um parecer ou de uma recomendação devidamente fundamentado é algo que dá bastante trabalho. Claro. Nós fazemos estudos de, Pesquisa. exatamente. Aliás, temos um corpo de colaboradores internos que não é muito vasto, são 9 pessoas, quase todas que eu recrutei, quase todas com o doutoramento. Portanto, não quer dizer que o doutoramento seja um passaporte para o que quer que seja, mas é importante porque as pessoas têm uma certa sensibilidade ao nível da investigação, desenvolveram competências no domínio da leitura e da análise de textos e produzir investigação, recolher dados e por aí fora. Eu não quero maçá-los com muito jargão, mas esse assessor, é uma assessoria técnico-científica que nós temos, juntamente com os conselheiros, apoiam as diferentes comissões de conselheiros. E, portanto, há ali um trabalho muito vasto e que nós procuramos levar muito seriamente, levamos muito seriamente, porque depois o Presidente é ouvido na Assembleia da República. Portanto, a Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República convoca... Domingos, então deixa-me já fazer-lhe aqui uma pergunta assim um bocado, agora sim esta é a pé juntos, porque eu muitas vezes nestas conversas falo com muitas pessoas, tanto pessoas que não têm nada a ver com o mundo da educação, cujo objetivo é partilharem um bocadinho as suas histórias e nelas ouve-se muitas vezes repetidamente as mesmas, não é? Como é que a educação falhou, como é que a educação não funcionou, como é que funcionou, as coisas boas, sei lá, há bocado ouvimos um relato lindíssimo de um episódio que estávamos a gravar que o convidado estava a partilhar que nos testes o professor colocava música clássica durante os testes. Por isso ouvem-se muitos relatos. Mas acho que há uma coisa que eu batalho muito aqui e no meu dia-a-dia com o meu trabalho, que é tentar trazer algum nível de atividade ou iniciativa que possa ser promotor de inovação. Eu odeio esta palavra, mas pronto, só porque eu uso. E a pergunta então que eu queria fazer é: porquê é que nós num país como este e como qualquer outro temos tanta tendência a afastar as temáticas de educação, que é provavelmente o pilar central da construção de uma sociedade, daquilo que são os temas prioritários de governação de um país? Porque isto é uma pergunta que eu acho que merece ser respondida para toda a gente, que é: porque é que raio a escola não tem toda a atenção do mundo, entre aspas, e a educação não tem toda a atenção do mundo, quando nós sabemos, entre todos, e não é preciso nem ser doutorado, nem ser artista, nem ser Preciso nada. estar vivo só. Exato. Que é na escola e na sentir. educação que todos nós nos criamos para sermos adultos funcionais e que transformam a sociedade numa coisa boa ou numa coisa má. E por isso a minha pergunta para si, sim, eu quero pôr em xeque:
mas Não, cheio de não vontade de ouvir a sua resposta, é porque é que raio é que é tão difícil fazer com que a educação seja o pilar central? Eu vou-lhe dar Seja a prioridade, não é? Exato. eu vou-lhe dar um exemplo que não, naturalmente, que nada me move contra ninguém, porque eu percebo que estamos num contexto social e político e económico e cultural que é, não é? Mas ontem, estive na RTP, estive numa estação de televisão. Pode dizer? Não há problema. Não quero que haja aqui qualquer conotação com esta estação, porque são todas muito semelhantes, todos os órgãos de comunicação social. E eu ia falar, fui desafiado para falar sobre uma questão que é uma questão ser assim um bocadinho dramática, e daqui na linha da nossa querida Florbela Espanca, que é uma situação trágica que o país tem, que é o facto de termos milhões de portugueses na vida ativa que não sabem, por exemplo, resolver problemas de matemática do mais simples que imaginar se pode. Tipo uma soma. Que não consegue, diga? Tipo uma soma. 2 mais 2. Coisas muito simples, não é? Problemas muito simples, que 65% que dá uns milhões, não são capazes de resolver um problema que lhes é apresentado num tablet. Portanto, nós temos centenas de milhares de portugueses que não são capazes, têm dificuldade ou não são mesmo capazes de consultar um horário de comboio ou de planear uma ida com a família a Braga para ver a Semana Santa ou qualquer coisa. E isto é uma situação... Estamos a falar de que faixas etárias? Estamos a falar de faixas etárias que vão desde os 15 aos 64, aos 65 anos. 16 aos 65 anos. Ok. É claro que, e ainda bem que pôs essa questão, que a faixa etária dos 55 aos 65, ou dos 55 aos 64, é aquela que tem, digamos, mais dificuldades. Sim, é mais Mas alargada. essas dificuldades continuam por ali abaixo, porque há aqui uma questão, eu estou aqui a dar este contexto só para terminar, para lhe responder. Só que esta questão, isto está muito ligado com o alargamento da escolaridade obrigatória. E o alargamento da escolaridade obrigatória em Portugal, até era 6 anos, passou a 9 em 1986. Mas não começa logo. Quer dizer, começa se calhar um ano ou dois, não sei, agora não me recordo. Imagina, começou em 88, para os meninos que entraram no primeiro ano de escolaridade. Portanto, agora temos que lhe somar mais 9. Portanto, certo. Nós só nos princípios dos anos 90 é que tínhamos começamos estas... a aparecer os meninos e as meninas com o 9º ano. E com o 12º ano, só há 3 ou 4 anos atrás é que começaram a ser os primeiros, porque foi em 2009. Portanto, essa é uma razão. A outra são as políticas públicas para a educação de adultos, que andam em recuos e avanços e recuos, financia, não financia, e portanto nós temos um problema gravíssimo. Eu não vou dizer mais coisas porque tenho muito mais dados na cabeça sobre isso. Fui convidado para ir à televisão, e vou sempre, falo sempre com os órgãos, aliás, eu respondo a tudo. É muito raro, só quando não posso mesmo, por razões de agenda e tal. Fui à televisão. E qual foi o tempo que me deram? Qual foi? Tive 3 minutos, pá. Claro. Se tive. Para falar sobre educação, é isto que Para falar estamos a... Mas era o que eu estava a dizer, ou seja, este espaço existe exatamente porque é preciso mais tempo, mas é ridículo. Mas eu acho que nós temos que meter os adjetivos, da sociedade claro. portuguesa, que devia estar todos os dias nos jornais. Claro. Devia estar todos os dias nos jornais. Há 2 coisas que eu... Desculpa-me, tenho as minhas obsessões. Continuando aqui com a nossa querida Florbela Espanca, eu tenho a obsessão da educação nos primeiros anos, da leitura e da escrita. E a educação nos primeiros anos é absolutamente fundamental. É aí que muito se pode ganhar ou muito se pode perder. E quando se começa a perder aí, quer dizer, o insucesso dessas crianças, desses meninos e meninas, pá, que aos 7 anos já começam a reprovar, que chegam aos 9 anos e não sabem ler nem escrever, isto não pode ser num país como nós somos. Mas há essa pesquisa de como, por exemplo, nós somos uma geração completamente diferente, onde os miúdos, para ficarem motivados pelas coisas, nós temos que nos ir adaptando à geração que temos. Algumas, outras coisas manter, mas outras temos que nos adaptar. E aquilo que eu vejo pela malta mais nova, que me diz que anda na escola, é que não percebem
o porquê de estarem sequer a aprender aquelas coisas, e dizem muitos miúdos que não aprendem aqueles que eles gostavam de aprender e que eles efetivamente acham que é necessário aprenderem e que não aprendem. Por exemplo, diziam-me que quando saem do 12º ano que não sabem passar um recibo, não fazem a mínima ideia como é que se trabalha, o que é que tu tens de dar ao Estado, o que é que tu tens... Não há esse tipo de coisas. E esta questão da leitura e da escrita logo nos primeiros anos, acho que é muito, muito pertinente e tem que ser feito, mas se calhar tem que haver uma pesquisa qualquer do porquê que hoje em dia, ou como é que nós fazemos com que os miúdos novamente estejam... Será que há muitos alunos dentro das salas de aula? Será que estamos a dar... Acho que são uma data de coisas que deveríamos pensar, né? O porquê. Será que é porque são muitos? Será que as matérias que nós estamos a dar agora deveriam ser adaptadas a outras coisas também, que não estão a ser? E depois a parte emocional, que esta era que eu gostava mesmo de perguntar. Alguma vez foi falado, ou isto é falado, porque a educação, e estamos a falar de educação, que é aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer contas, aprender a história, mas a malta só começa a ter filosofia no 10º, e filosofia nada tem a ver com sociologia, e sequer é pensado estar, porque aquilo que eu reparo mais é que podemos até ser todos, até haver malta muito culta, mas depois extremamente infeliz, ou o contrário. Aquilo que eu estou a dizer é porque é que na educação está claramente afastada a parte racional da parte emocional, quando nós vivemos com essas duas a vida toda, e a parte emocional está na base, acho eu, dos problemas entre todos nós. E então nós não somos ensinados emocionalmente nem sequer a aprender. Eu nem estou a dizer a ler e a escrever, a aprender a aprender. O porquê de aprender, né? E esta parte emocional toda, que para mim me faz uma confusão tremenda. Nós temos matemática, temos história, temos... nem vou falar da disciplina de artes em Portugal, para mim. Da disciplina de música, ou da disciplina... Ou pôr as artes só, tens... Não sei qual é o teu problema com flauta, mas tudo bem. Para. Tens música, mas tens tantas artes, tens tanta coisa que depois efetivamente os putos não sabem, não conhecem compositores, não conhecem, tens uma aula de música mas cá não ouves música, tens uma, se calhar nem percebes o porquê que estás a tocar o hino da alegria há 20 e tal anos nas escolas, quando eu peço desculpa aqui e toda a gente que gosta de música vão-me cair em cima, mas já ninguém pode mais com o hino da alegria. Parem, pôr isso nas escolas, por favor. Aquilo não traz alegria a ninguém. Principalmente numa flauta. Deu uma harmónica aos miúdos já para fazer um acorde. Uma melódica, desculpa. Estou a brincar, estou só a pôr porque eu sou intenso e tenho... Claro, tenho estas dúvidas todas. Eu gostava de voltar a sublinhar a grande relevância que nós temos de dar à educação nos primeiros anos. E quando digo dos primeiros anos, digo dos 6 aos 12 anos. É absolutamente fundamental, e é absolutamente fundamental para o desenvolvimento intelectual, cognitivo das crianças, a leitura e a escrita. É absolutamente fundamental, e eu acho que nós temos tratado isso ao longo, não é só o governo, ao longo dos anos, temos tratado isso com bastante desleixo. É claro que analisar o sistema educativo nós tínhamos que recuar de onde é que viemos, não é? E realmente fizemos progressos absolutamente extraordinários no sistema educativo. Extraordinários. Mas não chega, quer dizer, nós estamos insatisfeitos naturalmente com a qualidade das aprendizagens, estamos insatisfeitos porque ainda não temos o ensino das artes como gostaríamos de ter num verdadeiro sistema educativo, mas no que diz respeito à música nós demos passos muito significativos nos últimos anos. Deu sim, senhora. São milhares. Eu sei, eu estava só a brincar consigo que era para ver se podia pôr lá o hino da alegria, ponha outro. Eu nem sou dessa área, não é? mas eu para mim, eu sou muito obcecado por esta ideia de que um sistema educativo digno desse nome tem de colocar as artes num patamar que não tem ainda a ver com aquilo que temos neste momento. As artes
está demonstrado cientificamente, não é? Está demonstrado cientificamente que contribuem de forma muito significativa para o desenvolvimento cognitivo das pessoas, para o desenvolvimento emocional das pessoas, para o desenvolvimento emocional e para o desenvolvimento de competências. Existencial. E para o desenvolvimento de competências complexas de pensamento. Quer dizer, repare, nós temos poucas escolas com ensino integrado. Ensino integrado é aprender, por exemplo, música ou teatro, juntamente com as outras disciplinas obrigatórias. É integrado. Não é? Depois temos o articulado e o supletivo. São 3 regimes de frequência que as crianças têm para frequentar cursos do ensino artístico especializado. E aquilo que nós sabemos da investigação em termos internacionais, mas também nacionais, é que os meninos e as meninas, os jovens e as jovens que estudam música ou estudam uma outra arte qualquer, têm muito melhores resultados e muito melhores desempenhos na matemática, na física, etc. A melhor escola do ensino artístico especializado da música a nível da Europa, os meninos estudam física e química e matemática. Portanto, há aqui um desprezo, quer dizer, esta ideia de olhar para a música como algo de recreativo é uma ideia bacoca. É uma ideia, é só num país, eu não quero ofender rigorosamente ninguém, ainda pouco evoluído e bastante ignorante, é que se pode considerar que a educação física é uma coisa recreativa ou que a música é uma coisa recreativa. É giríssimo ele aprender a tocar flauta, é giríssimo, umas pessoas vão pôr os meninos para aprender isto ou aquilo, e depois há esta visão recreativa, quando aquilo tem uma visão, temos de ter uma visão educativa. É isso que eu estava a dizer, de uma forma leve da flauta e do hino da alegria, as disciplinas de artes não estarem... Deixa-me só dizer isto, desculpe, que eu tenho a dizer isto em todo lado, gosto porque adorei quando li o Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart foi um grande poeta brasileiro que escreveu um poema absolutamente extraordinário no exílio, que era o poema Sujo no tempo da ditadura brasileira, e que ganhou o prémio Camões, salvo erro, em 2010. E o Ferreira Goulart disse uma vez uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Disse, não escreveu, e disse que a arte existe porque a vida não chega. A arte existe porque a vida não chega. E isto, enfim, daria para nós estarmos aqui a discutir, mas realmente é algo de inestimável, porque nos faz pensar sobre qual é o papel da arte nas nossas vidas e o que é que nós podemos fazer com ela, não é? E através dela. A arte, seja o canto, seja a música, seja a dança, seja a pintura, seja a escultura, seja o que for. Eu desde o início do nosso episódio que eu estou aqui a olhar para esta frase que eu escrevi, porque estavas a falar há bocado de sublinhar, estes livros são meus, eu utilizo muito essa técnica porque eu não me recordo nada, a minha memória é tipo... Pois. É muito má e eu sinto-me muito ignorante porque não consigo reter informação. Sai daí, não todos somos diferentes. Exato. Há malta que mata pessoas a chutar. Mas esta frase está aqui e está meio claro. Eu não sei se ela faz sentido, mas eu vou trazê-la. Que este é dos Diálogos de Platão, do Simpósio, e que diz o seguinte: a vida que vale a pena viver é a do homem que se elevou do amor dos corpos belos ao das almas belas, deste ao amor das belas ações, depois das belas ciências, até à beleza absoluta que transporta os corações num deslumbramento inexprimível. Fantástico. Esta frase marcou-me imenso e eu escrevia aqui porque me fez sentir um bocadinho isto que estamos os três um bocado a confirmar por outras palavras, não é? E aqui a tornar explícito em torno do ensino da arte ou da música, que é esta oportunidade que existe escondida na educação por todo lado e em tudo, e em nada, de nós nos encontrarmos com aquilo que nos coloca neste lugar de beleza inexprimível, que é aquela coisa de eu não tenho palavras para descrever o quão reticências. Não é? Eu acho que a arte dá forma àquilo que nós somos e dá forma aos nossos sentimentos. Tu não consegues ver sentimentos, não é? Tu não consegues ver as emoções, tu consegues senti-las. Eu acho que a arte dá forma a essas emoções. Tu passas a vê-las de alguma forma, passas a ouvir, de repente estás a ouvir um sentimento, estás a ouvir uma emoção, estás a ler uma emoção, estás a ver num quadro. Eu acho que é a forma, é a forma de dar forma
Há aquilo que nós não temos, há aquilo que não tem forma. Há aquilo que é só energia, né? E de repente estás a dar uma forma a uma coisa que é inexplicável, que todos sentimos entre nós e toda a ligação que temos uns com os outros e connosco e com o mundo. E é insubstituível. Eu fui ver o ano passado o concerto de Jacob Collier. Sim. E o gajo faz aquela cena de meter o público todo a cantar, tipo orquestra. Sim. Se tiverem a oportunidade. Eu vi isso com o Bobby McFerrin, que ele costumava fazer isso. Pronto, que é o pai, não é? Pá, agora vou ter que dizer aqui uma coisa pessoal, mas estávamos a falar do José Mário Branco e tu falaste do Jacob Collier e o neto do José Mário Branco tirou agora a foto da capa do Jacob Collier. Sim. Pronto, está tudo ligado. Como falámos de José Mário Branco, Jacob Collier, pronto. Juntámos os dois aqui. Exato, e cruzam-se porque, de facto. É só engraçado, de repente o neto do José Mário Branco estar a tirar fotos ao Jacob Collier, que é um gajo extremamente dedicado à música e à arte. E que traz esta capacidade de mostrar ao público mais leigo de todos. Que é o Diogo Branco, pronto, que tirou fotos, já agora fica. Que é este sentimento de uma coisa que não te pertence, mas que é tua e de mais ninguém, e depois tu olhas à tua volta e estão 10 mil pessoas no mesmo pavilhão a sentirem uma coisa igualmente pessoal e intransmissível, mas que é partilhada por todos, que é um conceito um bocado inusitado. Não é? E eu acho que a educação boa faz-nos o mesmo, dá-nos a oportunidade. Eu quando estudei, eu sou filho do ensino articulado musical, e quando eu estou na aula obrigatória de classe de conjunto, aquilo mudou a minha vida. Porquê? Porque eu na aula de música da escola aprendi a tocar o hino da alegria na flauta, como toda a gente, mas depois... E ficaste no entusiasmo do caraças. Não, no Orfeão eu fazia exato, no Orfeão eu tive a oportunidade de fazer uma coisa um bocadinho diferente, que é eu fazia battles rítmicas, porque o nosso professor nos mandava fazer battles rítmicas, como há battles de hip hop, o gajo mandava-nos fazer tá, ti, ti, tá, tiriri, tá, 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 não é? Estas coisas, e tu tens que perceber o que é que o teu corpo ressoa para tu fazeres uma luta ali com alguém com um instrumento que naquele caso é o ritmo. Ou então na classe de conjunto musical estar a tocar com piano a 4 mãos, 2 guitarras dedilhadas, um contrabaixo, 2 saxofones, o que é? A Pantera Cor-de-Rosa. Em versão jazz. E isto com 13 anos, não é? 14 anos, 15 anos. Jamais será substituído. Certo. E não tem a ver com a Pantera Cor-de-Rosa ou com a frase rítmica. Não. Tem a ver com a oportunidade que me foi dada para eu encontrar um lugar de expressão de qualquer coisa que estava cá dentro e, como dizias, até ali não tinha forma e a partir daquele momento ganhou uma forma. Há uma necessidade muito grande, por isso é que eu acho que as pessoas vão a muitos concertos, muito mais concertos do que outras artes, e que é inconsciente. Há uma necessidade de nós estarmos perto de outras pessoas. Há uma necessidade de nós sentirmos as mesmas coisas que os outros sentem, mesmo que ninguém se conheça. Por isso é que tu vês tanta gente num concerto, às vezes ninguém se está a tocar, mas as pessoas tomaram, consciente ou inconscientemente, aquela decisão porque precisam. É uma necessidade que às vezes tu não tens. Imagina que tu dizes, eu não gosto de música, eu não gosto muito de artes, ou não sei o quê, e de repente dás por ti a ir para um sítio onde estão uma data de pessoas e essas pessoas, há música e há coisas a acontecer. Eu não gosto nada disso. Há uma necessidade intrínseca de expressão e de criar forma para aquilo que não tem forma. E quando tu não crias, tu vais à procura de alguém que a criou para tu te conseguires também inserir no mundo e dares forma a coisas que tu não conseguires dar. Como quando tu ouves uma canção e dizes, ou lês um livro e dizes, poças, pá, eu senti isto a minha vida toda e nunca consegui pôr isto em palavras. É essa forma, e é isso que tu viveste, eu acho que é isso que o mundo está a dizer, é até ali uma certa idade, essa caixa de Pandora tem que ser aberta. Tem que haver essa... Não pode ser só... Tens que aprender a ler. Nós tivemos hoje, eu fico absolutamente... Fico tão feliz, falta-me inclusive a palavra, quando vou, e vou muito, sempre fui ao longo da minha vida académica e profissional, sempre gostei de ir a escolas, sempre desenvolvi investigação dentro de escolas, não é? E hoje o que nós vemos em relação ao meu tempo, em relação à evolução extraordinária que fizemos, através do ensino articulado. É verdade. E a verdade tem de ser dita, é que isso foi à custa do ensino privado. Porque o Estado demitiu-se sempre da educação, demitiu-se, quer dizer,
tratou sempre com algum desleixo a questão do ensino das artes. Quando eu fiz um estudo aqui em 2007 foi a avaliação do ensino artístico em Portugal, não é? Fui eu e outros colegas da Universidade de Lisboa que fizemos esse trabalho. Nós tínhamos 6 conservatórios públicos. Não havia nenhum conservatório público abaixo a sul do Tejo. Agora há um em Lolé, público, estou a falar público. Não havia nenhum no interior. Perdão, agora há em Vila Real. Transformaram um conservatório privado num conservatório público. Mas a oferta pública é muito pequena, mas a oferta, o que tem suprido as carências a esse nível tem sido o ensino privado. Completamente. E isto tem de ser dito, sem qualquer preconceito, era o que me faltava. Não é? É verdade, não posso negar a realidade. Através da ação de uma ministra há 20 anos atrás, esses contratos que permitiram o ensino articulado alargaram-se às escolas públicas, ou seja, nós neste momento temos situações, ainda outro dia estive a ler a dissertação de uma aluna minha, de mestrado, que é professora do conservatório, e que há uma articulação entre um conservatório privado e uma escola pública do 5º e 6º ano de escolaridade, em que os meninos nem sequer precisam de sair de lá, porque os professores vão lá, e portanto foram criadas condições para que hoje haja milhares de alunos e há pequenas orquestras por todo lado. Aliás, há um projeto que devem conhecer, que é a Orquestra Geração, que é muito animada pelo Conservatório aqui de Lisboa, e portanto tem havido um progresso extraordinário. Mas ainda, eu acho que nunca devemos estar satisfeitos aqui, quer dizer, porque as artes, ainda não há essa visão da arte, da música, do teatro, das artes plásticas, como algo que é muitíssimo importante para a educação e para a formação das pessoas. E para a felicidade. Pois, para a educação. Para a felicidade. A educação e a formação têm a ver com a felicidade. Quando eu digo que temos um problema gravíssimo dos adultos que não estão escolarizados e que não têm competências, isso gera insatisfação, gera guetização, gera sentido de exclusão e põe em causa a coesão social e põe em causa a vida democrática das sociedades. É porque as pessoas deixam de ter opinião. Deixam de ter opinião e são facilmente arrastadas por coisas que têm pouco a ver com a democracia. Deixam de ter espírito crítico. Certo. Não conseguem ter, não sabem discernir o que é um discurso de uma determinada pessoa de outra. Sim, têm muita dificuldade e vão atrás de uma certa gritaria, quer dizer, parece que quem fala mais alto é quem ganha. Mas eu não sei se vocês sentem isto, até nos temas mais clivantes, e não vou entrar por aí, mas todos vemos muitos temas clivantes hoje em dia. Eu, que não me revejo numa pessoa acrítica, acho que sou um tipo que consegue pensar por si próprio. Claro. Quantas vezes já dei por mim a duvidar dessa minha própria voz interna por causa do barulho? Quanto mais uma pessoa que não sabe pensar, que literalmente não tem os recursos educativos internos, não desenvolveu competências para pensar criticamente, para fazer comparações, para conseguir fazer uma análise sistémica de onde é que vem a informação, quem é que a partilha, será que há enviesas... para aprofundar os pensamentos, exatamente, não é? E as decisões. E teres uma ideia tua. E depois podemos estar no campo da discussão das ideias, claro, tudo bem. Mas uma coisa, não é? Então em termos políticos isto é um tema. Mas acho que a arte, como se estava a dizer, é prioritário, a arte na educação, a arte na sua base, seja ela qual for, o porquê dela existir, o que é que isso faz, não só ao nosso corpo, como à nossa cabeça, a vários níveis no cérebro que estão estudados e que se acionam quando tu estás num processo de não só de criação, mas também de receberes uma obra que foi feita, quando estás a ler um livro, quando estás a ouvir uma música, todo o teu cérebro aciona coisas completamente diferentes. Aliás, até fizeram, há um documentário por causa do Alzheimer, e porque o nosso cérebro aciona em sítios diferentes coisas diferentes, e no Alzheimer havia fizeram um teste com várias pessoas que estavam lá há muitos anos e que não tinham qualquer tipo de reconhecimento pelas pessoas que as iam lá visitar, fossem filhos, fossem pais não, maridos,
Pronto. E que tentavam com tudo, liam livros que a pessoa gostava, punham os filmes que a pessoa gostava, até que perceberam que quando punham canções que tiveram um impacto emocional na fase da infância, ou até à fase da adolescência, as pessoas voltavam a elas. Epá, vocês têm que ver este comentário, é inacreditável. Tu teres uma pessoa que tem um marido que está há 10 anos todos os dias a ir ali e dizer olá, eu sou o teu marido, e de repente põe aquela música e ela olha para ele e volta. Ela voltou a vê-lo. Portanto, a arte em si, a música e as diferentes formas de arte acionam partes do nosso cérebro que não estão a ser postas em cima da mesa como hiper, mega importantes. Mas para mim, acho que é claramente a arte na educação que tem que haver aqui uma reavaliação profunda e de pôr isto na parte mais prioritária, mas também a parte de sociologia, que eu acho que nós podemos estudar muita coisa, mas acho que acho que tem que haver aqui aprofundar um bocadinho o estudo do ser humano, até entre os putos e entre eles, o que é que eles pensam, o que é que eles não pensam, porque estamos muitos, falamos sobre as emoções, né? Há aquela disciplina que eles falam, qual é que é? Educação para a cidadania? Mas que tinha outro nome, que não era... Educação para a cidadania? Era Educação para a Cidadania, mas depois mudou o nome, não Educação mudou? cívica? Não sei, já não me lembro. E que eu acho que há essa tentativa, mas também não percebo bem. Mas, quer dizer, nós temos os sistemas educativos um pouco por todo o mundo, não é? Têm uma função que é muitíssimo relevante, que é a socialização das pessoas. Certo. E depois também tem a ver com a cultura, não é? Dos povos. É através dos sistemas educativos que os valores culturais, nós desejamos aqui em Portugal, vindo aqui ao nosso retângulo, que os valores da liberdade, da democracia, da tolerância, da compaixão para com os outros, sejam valores que prevalecem nas escolas e nos sistemas educativos, o respeito pelos outros, não é? A tolerância perante aquilo que é diferente, aceitar aquilo que é diferente, discutir abertamente. Era o John Dewey, um grande educador norte-americano do século XIX, falava na discussão intelectual, não é? A discussão intelectual logo desde a mais tenra idade. Completamente, é isso que eu estou a dizer. É a discussão com fundamento, não é a discussão, portanto, avulsa, não é? E portanto, eles têm essa função, e isso é muito importante para que nós tenhamos sociedades coesas e para que tenhamos sociedades que de facto apostam nos valores, eu agora cingindo-me aqui à Europa, nos valores que foram sempre os valores do cidadão europeu, que são valores da democracia, da liberdade, de expressão, etc. E, no entanto, acontece que nós temos de ter aqui preocupações em termos da educação em ciência, ou da educação científica, da educação em humanidades, nas artes, nas tecnologias, não é? E, portanto, temos que ter aqui uma educação para a cultura, no seu sentido mais amplo, não é? E que tem que integrar essas vertentes todas. A Marisa está preocupada com a sociologia. Totalmente. Mas está lá nas humanidades. Ou seja, quando a gente olha para um currículo até ao 9º ano de escolaridade ou até ao 12º ano, tudo isso está lá. O que é que acontece? Que eu acho que nós temos que, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, a escola atual é uma escola ainda muito marcada pela escola fabril do século XIX, pela escola que decorre da Revolução Industrial, não é? Em que éramos todos iguais, eles tratavam aquilo como uma fábrica de bolachas. Certo, mas agora já sabemos que não é uma somos, fábrica de bolachas. Certo, é isso. São pessoas que lá estão. E as pessoas são todas diferentes. E, portanto, nós precisamos de uma outra escola, que não é de um dia para o outro, mas não há dúvida que esta escola fabril já não responde às necessidades dos jovens. A Marisa falava um bocado, os miúdos hoje já querem aprender outras coisas e não conseguem aprender na escola e tal.
o jovem, nós estamos na era da inteligência artificial, não é? Que temos que olhar com muita atenção. Muita atenção mesmo. E não fechar os olhos como as avestruzes, não é? Quer dizer, com a cabeça debaixo da areia à espera que a tempestade vá, porque ela está aí para ficar e não há hipótese nenhuma de rodear. E a escola tem sempre muita dificuldade em acompanhar os doentes. E é isso que nós precisamos para termos uma escola que é um centro de curiosidade. Exatamente. É um centro que nos motiva. Quer dizer, como tu te sentes motivado, e é tão bom ver um jovem de 30 e tal anos que teve ensino articulado, a maneira como tu falaste há pouco Não, é extraordinário. eu sou sincero, gajos como eu não são assim tão especiais. E há por aí, por este Portugal fora, há os pontapés. Eu conheço, e nós hoje estamos aqui no Tumo, que é um sítio que é uma escola, um centro de criatividade, e um dos motivos pelos quais nós gravamos aqui é porque eu conheço, gosto muito do trabalho deles, e disse, eu quero gravar isto num sítio onde seja feita educação. Gajos como estes que se dedicam e by the way, o incentivo para fazermos tudo isto é muito pouco, vocês não imaginam o esforço que é isto existir, esta conversa para existir, são 4 anos a fazer muita coisa criativamente para que isto possa ter verba para eu poder gastar milhares de euros a produzir isto e conseguir influenciar algumas pessoas a tentarem mobilizar alguns recursos para ajudar a fazer com que isto aconteça. Gajos como eu deviam ter uma coleira e serem levados pelo sistema fora a dizer trilha caminho para esta porra melhorar. Porque não somos assim tão poucos. Não, pois não. Não somos assim tão poucos. Pessoas como tu, percebes? Não somos assim tão poucos. Como ao Domingos, está no sítio certo, felizmente. Fico muito feliz de o ouvir a dizer estas coisas todas, porque claramente está no sítio certo com as ideias certas. Agora, o que entristece e o que é um bocado frustrante, e daí a minha pergunta de há bocado, é porque é que uma coisa tão óbvia parece que é tão difícil ser entendida por quem está na posição de bater com o martelo na mesa e dizer, sim senhor, é por aqui. Pois é isso, por isso é que eu acho que a cena, a sociologia e o conhecimento daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos e daquilo que nos faz feliz e a base dos afetos, das emoções, da percepção da existência, acho que são fundamentais no início do processo e ao longo desse processo. Porque, nós já levámos com campanhas diferentes ao longo de várias décadas e de séculos diferentes, né? Já levámos com a campanha de se tu estudares vais ter um trabalho e coisa. Essa campanha já foi, essa já não há, né? A campanha agora, que é isto que é lixado, e é isto que eu vejo os miúdos mais novos a falar, é dizer, vou estar para aqui, quando eu saio daqui, se mesmo que eu arranjo trabalho, não tenho dinheiro para ter uma casa, não consigo comprar um carro. Muitos, não sei onde, com pessoas em que sítios é que se dá, mas há muitos miúdos que não têm apoio dos pais, que não têm apoio do Estado e que não estamos a falar de uma minoria. Claro. Estamos a falar de Portugal. E é isto que acontece, são miúdos a pensar, para quê? Para quê? Porque realmente a mim, quando dizia, se tu estudares e vais conseguir ter um trabalho, tu até conseguias ter um trabalho bacana, até conseguias ter uma casa mais ou menos, neste momento, e é isto que tem que se renovar tanta coisa, mas acho que é aquilo que se está a perder e que nós estamos meio perdidos, que não é mau estar perdido, nem estar confuso, acho que é fixe isso. Acho que se nós estamos confusos é porque estamos no sítio certo. Eu percebo a ideia. Acho que é porque estamos no sítio certo, mas acho que essa base é a mais necessária. Né? Porque isto é tudo mutável, né? Se nós não estivéssemos confusos, quer dizer que as coisas não evoluem. Marisa, mas há uma coisa que é muito importante nós sabermos, porque são dados irrefutáveis. É que estudar compensa. Totalmente. Atenção. Porque às vezes há o perigo mas de espera, dizer, não. Anda a estudar para quê? Calma. Não. Mas eu acho que o problema é esse. A barreira é o de levar as pessoas ao engano. Ou seja, uma coisa é dizer estudar compensa porque, por mais que tu não se a mim me tivessem dito da forma mais criativa ou sincera que, olha, tu não compreendes porque é que estás aqui, porque a escola para mim, o meu dilema foi esse, eu nunca percebi porque é que a escola me servia, porque é que era obrigatório, para mim a escola era um sítio onde eu tinha de ir, era tropa, para mim a escola era a tropa.
Se alguém me tivesse conseguido fazer entender, não sei por que maneira, porque também seria difícil. Certo. Ok? Ou seja, não estou a Mas dizer que seria há professores que tiveste que conseguir ou não há? incríveis, claro. Pronto, Mas se alguém é me isso. tivesse feito entender que há um motivo pelo qual eu, não, apesar de não compreender, vai compensar aquilo tudo, e compensou, talvez tivesse sido mais fácil hoje eu não ter uma revolta tão grande com o sistema. Porque aquilo que o sistema me tentou vender foi isto, que é, se tu fizeres isto, Vais ter isto. acesso a isto, vais ter uma vida estável, uma casa, um emprego. É muito fraquinho. A argumentação é muito fraquinha. O ponto é só Não, isso. é que a escola- Não é só a argumentação, é o sonho. Não, a o sonho de escola- vida é muito fraquinho. O sonho de vida Comprar que casa. então, é muito comprar pequeno, casa e é ires muito- todos os muito meses ao pequeno. continente. Malta, Não, o claro. sonho é pequenino. Não, é que o sonho, em vez de ser. O sonho deve ser o encanto da vida. Yeah. O encanto da vida, exatamente, e naturalmente estar consciente e ser crítico e ser criativo e desenvolver competências que lhe permitam discernir o mundo e que lhe permitam ter lucidez, não é? Para perceber que nós temos um mundo que está cheio de casos trágicos, não é? Tragédias, de guerras, de coisas, mas também está cheio de desafios e de encantos. Não é? Completamente. Falamos aqui há pouco da arte. A arte entra por nós dentro porque ela representa, dá-nos representações do mundo, projeta-nos para o mundo, projeta-nos para a vida. Não é? E, portanto, essa é que é a escola que nós deveríamos ter, a escola que nos incita a indagar o que nos rodeia, a indagar e a ser capaz de ter uma posição sobre as coisas. E isso ajuda à felicidade. Isso ajuda à felicidade, que eu acho que a felicidade é muito importante na vida das pessoas, e a alegria, não é? Eu acho que todos vivemos exclusivamente para tentar chegar pontualmente a esse lugar em que nos E a sentimos ignorância é inimiga de tudo isso, não é? E, portanto, é por isso que eu digo que a escola esta escola não serve, e esse tipo de argumentozinhos são argumentozinhos muito pequeninos, porque os argumentos deviam ser o bem que é conhecer, Claro. o bem que é conhecer o Miró, o bem que é conhecer o Bach, por exemplo, o bem que é conhecer José Mário Branco, Mas o bem penso que é que os conhecer professores o também Florence têm Bem. que estar entusiasmados com isso, não é? Eu Isto, não sei vou lá, dizer por aí. pronto. Mas olha, aqui, só para pôr aqui uma, já que depois quando você tiver aquela reunião Agora com já as, trata por você. com as 67 pessoas, Ganhei aqui uma certa... quando tiver aquela reunião com as 67 pessoas, se pode só pôr ali para cima da mesa, em haver, pelo menos ponderar, a dar espaço a tratar e a resolver os problemas de violência no namoro, de violência de tudo o que está a acontecer dos homens sobre as mulheres, e que isto não é falado até no intervalo. Eu cheguei a ouvir coisas e que as pessoas precisam de ser formadas, até as pessoas que estão nos intervalos, que estão nas contínuas, e isto parecem coisas, ok, isso agora é um problema. Não, isto sempre foi um problema, e isto é um problema social que vai ser perpetuado e por não sei quanto tempo, e que mais uma vez depois há miúdas que dizem assim, não, eu não quero ir para a escola. Porquê que não quiser ir para a escola? Não é fixe ir para a escola. Não é fixe ir para a escola. Por vários motivos. Mas a escola E essa pode parte ser... social de falarmos sobre sociologia, mais uma vez, que eu sei, temos a cidadania, sei que isso é abordado, mas ser abordado da forma também prioritária, como as artes, acho eu, na minha opinião, para eles realmente se perceberem, porque aquilo que está a acontecer é que os miúdos chegam a casa com dúvidas e dependendo da pessoa que tem à frente, que vai responder à dúvida que eles têm, vai mudar totalmente a visão que eles têm da vida e que têm dos colegas ou deles próprios. Os professores podem fazer a diferença, as escolas podem fazer a diferença. Fazer a Eu acredito diferença, nisso. certo. Eu acredito Aliás, nisso. E luto por isso há 40 anos. eu acho que um professor pode fazer ou desfazer a vida de uma criança. Sim, aquilo que eu estou a dizer que não pode ser uma Podem fazer a diferença, mas isso também pode acontecer. Não é? desfazer. Isso é Sim. todos os dias um pano em branco, por isso é que o professor lá está, o professor devia ser a principal figura idolatrada num país, no nosso país, Em muitos por causa países da responsabilidade que tem. Em muitos a países esse nível. E não ser qualquer pessoa que possa ser professora, né? Isto não pode ser assim. Tu estás com 30 mentes, não é? À tua frente,
que podem modificar o mundo daqui a 20 ou 30 anos, e dependendo da pessoa que está ali. E só se faz ou se desfaz. Infelizmente o nosso tempo hoje não nos vai permitir explorar esse tema, é um tema crítico, não é? Nomeadamente com a falta de professores e com a entrada de professores não qualificados para os quadros, mas vamos ter que deixar essa conversa para outro, porque eu acho que entretanto está a tocar para sair, né? Olha. Está mesmo a tocar para sair, por isso queria-vos agradecer muito terem vindo, e eu normalmente faço aqui uma bateria de perguntas, hoje como o nosso tempo já vai longo, vou só fazer uma, que é, se tivessem a oportunidade de mudar apenas uma coisa na escola. Já sabemos que vais meter uma melódica em vez da flauta. Se tivesse a oportunidade de mudar uma coisa na escola, só uma, o que é que mudaria? Eu investia tudo aqui nesta parte emocional e sociológica, para desde pequeninos, não só com os alunos, mas também com toda a gente que trabalhasse na escola. Acho que deveria haver uma formação emocional. Do que é que nós queremos, qual é a função de cada um naquele projeto, naquela escola. Depois pode ser que com esses putos a aprenderem essas coisas todas, que fosse mais fácil no futuro. E uma formação aos pais, isso também se calhar era importante. Engraçado. E uma formação aos pais. É difícil, mas eu vou faria tudo para garantir que a qualidade das aprendizagens das crianças nos primeiros anos fosse garantida. E levar bastante o patamar de qualidade das aprendizagens até aos 12 anos. Não quer dizer que daí para a frente não fosse. Mas... Daí para aí que se lixe. Não. Não, é porque se fizermos este trabalho até aos 12 anos, depois mais de metade caminho já está feito. O caminho faz-se caminhando. Domingos, Marisa, obrigado, foi um gosto. Foi um gosto também. Eu também quero dizer que eu não conhecia, e você tem uma forma de falar que é intensa. Não é? E de entusiasmo, fiquei mesmo inspirada. Eu também gostei muito de a conhecer. Boa, igualmente, e a ti também. Eu ia dizer que também gostei muito de me conhecer. Não, nós adorámos todos aqui. Eu achei graça que ela começou a tratar-me por tu, desculpa, agora outra vez. E agora ganhou-me respeito, porque ouviu-me e disse: pá, tens de respeitar esse vídeo. Obrigado. Foi um prazer. Igualmente.